Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite novamente. A Igreja Pentecostal, a Voz de Deus, está de parabéns. O Ministério está de parabéns por ter vocês assistindo, teus irmãos assistindo aqui na presença. Olhe, meu povo lá de fora e vocês daqui que estão me ouvindo. Escute a Bíblia ela ser pregada. Veja que diferença do que você recebe nas igrejas de vocês. Veja que diferença. Estude, raciocine. Tanta mentira que estão pregando aí. E é duro. Para falar a verdade na Bíblia, tem que ser um como eu. O apóstolo Fernando e a bispa Simone, presidente e vice-presidente. Estamos aqui no livro 1 Samuel, 1 Samuel, capítulo 12. 1 Samuel, capítulo 12, o que, rapaz? Capítulo 18, versículo 12. Olha, preste atenção à Bíblia. Eu nunca aprendi tanta coisa, que eu já li a Bíblia mais de 30 vezes, toda. Como essa vez eu estou aprendendo. Veja, capítulo 12. Saul tinha medo de Davi, porque o Senhor estava com este e tinha abandonado Saul. Olha aí. Deus pode me deixar e abandonar Júnior. E me abandonar e pegar Júnior. Deus pode, no Espírito de Deus, pode me abandonar e pegar o culpado e ajudar ele. O Espírito de Deus pode me deixar e ajudar o irmão lá atrás, Luiz. Ao irmão aqui, a vocês todos. Se eu sair da presença dele e não fizer as coisas corretas, ele me deixa o cacete vadeia. Ele não tem misericórdia de ninguém, não. Por isso, Saul afastou-se e pôs o chefe de 1000. Davi fazia saída e entrada, milhares diante do povo. Diante de quem? Do povo. Davi tinha êxito em todos os seus empreendimentos. Está vendo aí? Davi tinha o quê? Está vendo aí, irmão Júnior? Está vendo aí, meus amigos? Tinha êxito. Todo empreendimento que ele fazia. Tudo que ele botava a mão, crescia. Por que crescia? Porque o Espírito de Deus estava onde? Em Davi. Pois o Senhor está com ele. Vendo que Davi tinha êxito, Saul ficou com medo dele. Porém, todo Israel e Judá amava Davi, porque fazia saídas e entradas militares diante dele. Olha, nós não podemos ter inveja de ninguém. Não. Inveja é coisa de espírito mau, porque existe espírito mau. Como tem espírito de luz, tem espírito de treva, a Bíblia fala. Mas quando você está com o Espírito de Deus, e vocês que estão ouvindo a Bíblia, estão ouvindo o programa aí, a programação da pregação, vocês não sabiam disso, que existia Espírito de Deus. Sabiam? Não. Saul disse a Davi: aqui está Merabai, a minha filha mais velha. Eu te darei a você em casamento
com a condição de que você seja um filho valente e breve as batalhas do Senhor. Olha, veja a história, como ela vai se conseguindo, como ela vai andando. Preste atenção, olha o que eu vou repetir. Aqui está Mirabe, a minha filha mais velha. Eu darei a você em casamento, com a condição de que você seja um filho valente e trever as batalhas do Senhor. Quer dizer, Saul deu a filha dele a quem? A Davi. E considerou ele como o quê? Como filho. Porque Saul pensava assim: não seja contra ele a minha mão, sim, dos filisteus. Mas Davi respondeu a Saul. Quer dizer, Samuel queria botar ele aonde? Numa confusão. Para ele brigar com quem? Com os filisteus. Quem sou eu e quem são os meus parentes? A família de meu pai em Israel, para que eu seja genro do rei. Mas aconteceu que, na época em que Merabe, filha de Saul, devia ser dada em casamento a Davi, foi dada por mulher Adriel, Miolatira. Cada nome difícil. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava Davi. Cantará isso a Saul. Isso agradou a ele, Saul. Perceba assim. Eu darei em casamento a Davi, para que ele lhe sirva de armadilha, para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Por isso Saul disse a Davi: com este segunda, você será hoje o meu genro. Saul ordenou que os seus servos falassem confidencialmente com Davi, dizendo: rei tem afeição por você, e todos os servos dele amam você. Sendo assim, contende em ser genro do rei. Os servos de Saul falaram estas palavras a Davi, o qual respondeu: vocês acham que é pouca coisa ser genro do rei, sendo eu um homem pobre, sem importância? Para ele financeiramente ele era pobre, mas por Deus Todo-Poderoso ele era milionário. Davi era o coração de Deus. Os servos de Saul lhe contaram isto, dizendo: estas foram as palavras que Davi falou. Então Saul ordenou que dissesse a Davi: rei, não deseja ter alguém mais, sem
prepúcio dos filisteus como vingança contra os seus inimigos. Porque Saul tentava fazer com que Davi fosse morto. Olha aí. Olha aí. Olha, presta atenção. Porque Saul tentava fazer com que Davi fosse morto pelos filisteus. Quantos estão juntos assim fazendo um trabalho e querendo que morre em desgraça? Não é verdade? Não é verdade? Quando os servos de Saul relataram esta palavra a Davi, este gostou da ideia de ver a ser genro do rei, antes de vencedor a prazo. Davi se levantou, partiu com os seus homens e mataram 200 filisteus. Trouxeram os seus propúcios, os entregou todos ao rei, para que assim se tornasse seu genro. Então Saul lhe deu a sua filha Mical em casamento. Saul viu e reconheceu que o Senhor estava com Davi. Mical, filha de Saul, o amava. Então Saul ficou com mais medo ainda de Davi e continuamente foi seu inimigo. Está vendo aí? Não era amigo? Davi não estava fazendo tudo pelo Saul? Isso é a vida de hoje, meu povo. Não é mais do que isso, não. Capítulo 18, versículo 30 de Samuel. Quem tiver Bíblia, abra aí, meu povo de Deus. Porque isso está no TikTok, está no Face, está em tudo. Tudo. Fica o dia todinho para vocês assistirem. Cada vez que o chefe dos filisteus saía à batalha, Davi ordenava mais êxito do que todos os servos de Saul. E assim o nome de Davi se tornou muito estemido. Olha, gente, presta atenção à palavra da Bíblia. Isso pode mudar a vida de vocês. Só vocês ouvir o evangelho que está sendo pregado. Jonatas intercede por Davi. Saul falou ao seu filho Jonatas e a todos os servos sobre matar Davi. Mas Jonatas, filho de Saul, era muito afeiçoado a Davi. Por isso, Jonatas revelou esse plano a Davi, dizendo: olha, era amigo, era genro, era amigo, era homem, porque Saul começou com Deus. Saul, o Espírito de Deus entrou em Saul. Mas Saul desobedeceu a quem? A lei de Deus. É igual vocês aqui, não brinquem não. Não brinquem não, porque vocês estão conhecendo a palavra. O que aconteceu? Saul, Deus saiu de Saul, o espírito dele, e Deus mandou um espírito mau da parte de Deus, está na Bíblia, se apossar com Saul. E Saul virou o quê? Bandido.
meu pai Saul, que quer matar você. Tenha cuidado, amanhã cedo fique em um lugar oculto, esconda-se, eu serei e estarei ao lado do meu pai no campo. Onde você estiver, falarei com o meu pai a respeito de você. E se eu descobrir alguma coisa, contarei a você. O filho de Saul. Quem? Jonathan. Vocês estão vendo, irmãos? Vocês estão vendo quem é o povo? Será se vocês ainda querem acreditar em parentesco? Acredite. Eu mesmo não acredito. Acredito não. Eu prefiro acreditar num cara que eu nunca vi nem ele, do que acreditar num irmão, acreditar num primo, acreditar num tio. Digo mesmo para ele saber. Tenho medo. Então Jonathan falou bem de Davi a Saul, seu pai, e lhe disse que o rei não peque contra o seu servo Davi, porque ele não pecou contra você. Pelo contrário, o que ele tem feito é muito bom para você. Arriscando a sua vida, ele matou os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento a todo Israel. E você mesmo viu isso. Ficou contente, porque estão e você pecará contra sangue inocente, matando Davi sem motivo? Vocês estão vendo? Vocês estão ouvindo? Está ouvindo, compadre? Está ouvindo, irmão Júnior? Está ouvindo o senhor? Está ouvindo meu amigo lá atrás? Vocês estão ouvindo? A realidade, está vendo, Pedro? Está vendo, Nival? Que não é brincadeira as coisas? Saul atendeu a voz de Jonathan e jurou: tão certo como viver o Senhor, ele não morrerá. Mas tentou matar, não tentou? Tem acordo? Tem não tem acordo. Se você tentar matar um, você já matou. Se você chamar um cara de ladrão, ele já é ladrão. Porque existe uma palavra que diz: pancada dada e palavra dita não tem quem tire. Jonathan chamou Davi, contou-lhe todas as palavras e o levou a Saul. E Davi esteve diante de Saul como antes. Saul procura de novo matar Davi. Por que isso? Você sabe? Por que essa insistência que estava em Davi, em Saul? Vocês sabem? Você não vira a história lá atrás, não? É porque você se lembra. Parece que não grava as coisas. Porque muita gente sabe que eu estou pregando aqui e não se lembra. Quando Deus mandou falar com Moisés falar com o faraó, o que era que Deus fazia no coração do faraó? Endurecia. Porque Deus botou o espírito ruim dentro do coração do faraó. Do mesmo jeito botou no coração de quem? De Saul. E tomou a haver guerra
Davi lutou contra os filisteus e os feriu com grande derrota, e eles fugiram dele. Olha aqui, viu? Olha aqui. E o espírito mal, olha aqui, ó. Vocês que estão do outro lado, escute, viu? Que eu não estou inventando não, viu? É verdade, foi mentira da Bíblia. Eu estou falando a verdade. Olha. E o espírito mal enviado da parte do Senhor. Olha aí. Veio sobre Saul. Olha o que eu disse. Será que houver tampa? Olha o que eu disse. Olha o que eu disse. Falei novamente. Ele estava sentado em sua casa, com a sua lança na mão, enquanto Davi destelhava a harpa. Saul tentou encravar Davi na parede, porém ele se desviou e a lança foi-se escravava na parede. Então Davi fugiu e escapou. Eita, leitura mais, pregação mais. Está ouvindo, meu compadre? Está ouvindo, irmãzinha? Minha filha, meu genro, meu irmão, é meu amigo. Mentira. A Bíblia diz que o maior inimigo está na sua própria casa. Quando ele diz, porém, naquela mesma noite, Saul mandou mensageiro à casa de Davi, que o vigiasse para ele matar pela manhã. Porém, Mical, a mulher de Davi, o avisou. Quer dizer, a filha de Saul avisou a quem? A Davi, que se cuidasse, porque Saul queria matá-lo. Mas por quê? Porque o espírito mal da parte de Deus estava em quem? Saul. Por que ele entrou em Saul? Porque ele desobedeceu a quem? A Deus. Se não fugir esta noite, amanhã você estará morto. Mical engana seu pai e salva Davi. Então Mical desceu Davi por uma janela, e ele fugiu e escapou. Mical pegou o ídolo lá e o deitou na cama por um tecido de pelo de cabra sobre a cabeça do ídolo. Quer dizer, para Davi, para Saul, Davi estava ali. Mas Davi já tinha dado corda na pipa, se não tinha morrido. Vocês estão vendo, minha gente? Qual é a realidade? Estão vendo, meus filhos? Quando eu reclamo a vocês as coisas, que não confiem, tem um povo da gente confiar. E o cobriu com uma manta, quando Saul enviou mensageiro para prender Davi. Mica disse, ele está doente. Então Saul mandou mensageiro que fosse ver Davi, dizendo, traga Davi mesmo que esteja na cama,
para que eu mate. Quando os mensageiros entraram, eis que na cama estava apenas o ídolo do lar, como o tecido de pelo de cabra ao redor da cabeça. Então Saul disse a Mica: por que você me enganou? Assim deixou o meu inimigo escapar. Como era que ele era inimigo de Davi, de Saul? Se Davi ia brigar por ele, para defender ele. Hein, gente? Mical respondeu: porque ele me disse, deixa-me ir, senão eu mato você. Saul e seus mensageiros profetizam. Assim Davi fugiu e escapou e foi até onde Samuel estava, em Ramá, e lhe contou tudo que Saul lhe havia feito. Então se retiraram ele e Samuel e ficaram na casa dos profetas. Saul ficou sabendo que Davi estava na casa dos profetas em Ramá. Então Saul enviou mensageiros para trazerem Davi. Quando vieram, o grupo de profetas profetizando, liderados por Samuel, o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizaram. Quando soube disso, Saul enviou outros mensageiros, e também estes profetizaram. Então Saul enviou um terceiro grupo de mensageiros, e os quais também profetizavam. Então o próprio Saul foi a Ramá, e quando chegou no poço grande na cidade de Sacó, perguntou: onde estão Samuel e Davi? Respondeu: eis que estão na casa dos profetas em Ramá. Olha, gente, é complicado. É complicado. É o que eu tenho falado com muita gente aqui dentro, né, Júnior? Não é isso que eu tenho dito? Cuidado. Vocês tenham cuidado. Tem vezes que eu até não falo direito para não criar o quê? Um problema. Mas a profetização está dizendo aqui tudo que vocês têm que ter cuidado. Então Saul foi para a casa dos profetas em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, que caminhando profetizava até chegar à casa dos profetas em Ramá. Também ele despiu a sua túnica e profetizou diante de Samuel. Sim, sem túnica, ficou deitado no chão todo aquele dia e toda aquela noite. Por isso se diz: está também Saul entre os profetas. Quer dizer, ele ficava o quê? Ficou pelado, deitado no chão e profetizando o que Deus estava mandando ele dizer. Jonatas ajuda Davi. Capítulo 20. Já vamos em 495 páginas da Bíblia. Então, capítulo 20, versículo 1 de Samuel, meu povo. Pega a Bíblia. Então Davi fugiu da casa dos profetas em Ramá.
foi até o lugar onde Jonatas estava e ali perguntou: o que foi que eu fiz? Qual é a minha culpa? Qual é o meu pecado diante de seu pai, que procura tirar a minha vida? Jonatas respondeu: nada disso você não será morto. Meu pai não faz coisa nenhuma, nem grande, nem pequena, sem primeiro me dizer, porque estão meu pai esconderia isso de mim. Não há nada disso. Olha, foi o que minha família fez. Foi o que minha família fez em Garanhuns. Meus filhos, meus tios, meus primos, meus parentes, minha irmã, meu cunhado, queria me matar, porque eu era sério, eu falava a verdade. Tive que sair de lá para me morrer. E a própria minha ex-mulher ligou para minha esposa, que ela é falecida, e disse: não deixe Fernando vir aqui para Garanhuns, porque eles querem matar ele. Então, olha aí a história a mesma historinha de quem? De Saul, com Davi. Porque Davi era bom, porque Davi ensinava, porque Davi batalhava a favor de Israel. Porque eles queriam fazer comigo? Porque eu era bom, eu ajudava o povo, eu fazia bondade para o povo. A mesma coisa, a minha história todinha. Onde é que eu estou? No meio do mundo. Estou em Juazeiro, daqui para minha casa 700 quilômetros. Mas não tenho, porque o Espírito de Deus está sobre mim. E estou brevemente de ir lá. Tenho medão. Eles é que tem que ter medo de mim. Porque eu sou de Deus. E eles são espírito mau de Deus sobre eles. Incorporou na vida deles. Como na vida de qualquer aquele que se levantar contra nós. Então Davi respondeu: infantilmente, seu pai sabe muito bem do que encontrei favor diante de você. Assim ele resolveu que você não deve ficar sabendo disso, para não se entristecer, mas tão certo como vive o Senhor, como você vive, Jonatas, apenas um passo entre mim e a morte. Gente, tenham cuidado da família de vocês. Muito cuidado. Cuidado muito, porque o inimigo está dentro da sua casa. Você não pode ter nada. Se você tiver um carro novo, você é ladrão. Se você tiver uma casa boa, você está vendendo droga. Se você tiver um bom dinheiro no banco, você está asfaltando o banco. Ele não está vendo que Deus está operando na tua vida. O Espírito de Deus está mudando a tua vida. E eu não tenho medo de falar não, cara. Eu baixo o cacete mesmo. Quero nem saber. Não devo favor só a Deus e aos irmãos aqui que me ajudam. Mas parente para mim, ó. Para mim é a mesma coisa de nada. Eu sofri na mão de parentes. Não me mataram porque Deus sabia o trabalho que Ele tem para mim. Mas por eles eu não existia mais nenhum osso. Que montaram assalto para mim, montaram acidente para mim, fizeram de tudo para me matar. E eu sem fazer nada,
só trabalhando, como louco, dia e noite. Meu povo, eu era rico, meu. Eu tomava conta de fazenda, de gado minha, de vacaria, padaria, lanchonete. Poxa, eu tomava conta, fazenda de café, fazenda de banana, casa em praia. E eles queriam me destruir de todas as maneiras, porque onde eu botava a mão crescia. Jonas disse a Davi: farei tudo o que você quiser que eu faça. Davi disse a Jonas: amanhã é a festa da lua nova, em que sem falta deveria assentar-me com o rei para comer, mas deixar com que eu vá embora, para me esconder no campo até a tarde. No terceiro dia, se o Senhor Pai notar a minha ausência, diga o que diga. 50, Davi me pediu muito que o deixasse ir a toda pressa a Belém e a sua cidade, porque lá será oferecido o sacrifício anual para toda a família. Se ele disser está bem, então este seu servo terá em paz. Porém, se ficar com muita raiva, saiba que ele já decidiu me fazer mal. Use, pois, de misericórdia para com este seu servo, porque você me fez entrar em aliança no Senhor com você. Mas se sou culpado, mate-me você mesmo, porque você me levaria ao seu pai. Está vendo, gente? Está vendo, gente? Gente, vocês têm que ouvir Deus, gente. Vocês têm que ouvir a mensagem de Deus. Quantos têm coragem de dizer o que eu digo ao vivo, o mundo saber? Sabe o que eu digo? Porque eu não tenho passagem suja. Eu nunca matei ninguém. Nunca fiz mal a ninguém. Mas só tem uma coisa. Todos aqueles que mexeram comigo hoje pagam preço. Porque a mão de Deus pesou sobre eles. O Espírito de Deus pesou sobre eles. Eu tenho uma prima que morreu cheia de tumor. Porque mexeu comigo, me traiu, quis me matar. Porque eu estava fazendo o trabalho de Deus. Eu, minha esposa, Simone e meus filhos. Ela morreu. Toda cheia de tumor. Porque a Bíblia diz: não mexa com meus escolhidos. Cadê que ele mexe com Davi? Vê se Davi ninguém toca nele. Não toca não, porque Deus não deixa. Se você tem o Espírito de Deus na sua vida, Deus não deixa você mexer. Então Jonathan disse: nada disso se eu de algum modo soubesse que o meu pai está determinado a trazer este mal sobre você. Acho que eu não avisaria a você? Ele avisaria, porque ele é um homem de Deus. Ele é temente, bispo, a Deus. Eles fizeram uma aliança de fidelidade, Jonatas e Davi. Ele era um homem ligado a Deus. Quem é ligado a Deus, quem é temente a Deus, a vida tem que mudar, pô.
Tem que mudar. Tem que acabar, vocês têm que acabar com essa frescura que vocês têm. Ou vocês acabam, ou vocês vão se dar mal. Porque Deus não é brincadeira não. Deus é homem que promete e faz. Nem é homem que se arrepende da promessa não. O Espírito de Deus sobre mim está agora. Então Jonathan disse, desculpa, versículo 10. Então Davi perguntou, quem era me avisar se por acaso o seu pai lhe responder perante? Jonathan respondeu, venha e vamos ao campo. E ele foi. Jonatas disse a Davi, o Senhor Deus de Israel seja testemunho, amanhã ou depois da manhã, a esta hora, soberás o meu pai, se houver algum favorecível a Davi. Se eu lhe mandarei dizer, mas se meu pai quiser fazer mal a você, que o Senhor faça com Jonatas o que bem quiser. Se eu não o avisar disso e não deixar ir embora para que você siga em paz, é que o Senhor esteja com você, como também estando com o meu pai. E se o seu irmão ainda viver, use para comigo da bondade do Senhor, para que eu não morra, nem tampouco jamais afasto de minha casa a sua bondade, nem ainda quando o Senhor eliminar a face da terra todos os inimigos de Davi. Olha, Davi começou a ter inimigo. Por quê? Porque tinha o Espírito de Deus nele. Por que eu tenho inimigo? Que eu tenho inimigo. Porque o Espírito de Deus está em mim. Eu sou uma luz. Nós somos uma luz. Vocês pensam que vocês vão ter Deus, a coisa vai... Não. Eles vão te perseguir. Porque tu é uma luz de Deus. Tu clareia onde tu passa. Tudo vai ficar escondido nas trevas. Quando ele diz assim, capítulo 20, versículo 16, Samuel. Assim Jonathan fez aliança à casa de Davi, dizendo, que o Senhor vingue os inimigos de Davi. Foi o que ele quis dizer aqui, que até o pai dele dançava. O Senhor vingue os inimigos de Davi. Jonathan fez com que Davi jurasse de novo pelo amor que ele tinha, porque Jonathan o amava com todo o amor da sua alma. Está vendo aí? Está vendo aí? Está vendo aí? Por que que eles não gostam de mim? Porque eu sou diferenciado. Quando eles passaram a não gostar de vocês, é porque vocês passam a ser o quê? Diferenciados. Você passa a ser outra pessoa. Jonathan disse a Davi, amanhã é a festa da lua nova. Porque a lua nova é que é forte. Não é a lua cheia, não. Eles vão perguntar por você, porque o seu lugar estará vazio.
No terceiro dia, vá depressa ao lugar onde você se escondeu no dia do combinado e fique junto à pedra de Ezel. E atirarei 3 flechas para aquele lado, como que atira ao alvo. És que mandarei o moço, lhe direi, vá procurei as flechas. Se eu disser ao moço, olhe, as flechas estão cá para cá, e você traga-as. Então, venha Davi, porque tão certo como vive o Senhor, você terá paz, e nada há que tema. Porque se eu disser ao moço, olhe as flechas, então mais para lá de você. Vá embora, porque o Senhor manda que você vá. Quando aquilo de que você falamos, és que o Senhor é nosso testemunho para sempre. Então Davi se escondeu no campo, e sendo a festa da lua nova, o rei se pôs à mesa para comer, e o rei sentou-se na sua cadeira, segundo o costume, no lugar junto à parede. Jonathan ficou na frente dele, e Abiná sentou-se ao lado de Saul. Mas o lugar de Davi estava desocupado. Porém, naquele dia, Saul não disse nada, pois pensava Davi ter acontecido alguma coisa com ele. Ele está ignoramente impuro. Certamente está impuro. Olha aí. O que era que Saul estava? Impuro. Estava com um espírito de Deus mal sobre ele. Ai, Jesus, já tem. No dia seguinte, o segundo dia da festa da lua nova, o lugar de Davi continuava desocupado. Então Saul perguntou a Jonatas, seu filho, porque o filho de José não veio comer nem ontem e nem hoje. Jonathan respondeu, Davi me pediu encarecidamente que o deixasse ir a Belém. Ele me disse, peço-te que você me deixe ir, porque a nossa família tem um sacrifício na cidade e um de meus irmãos existe comigo, para que eu vá. Portanto, se encontrei favor aos seus olhos, peço que me deixe partir, para que eu veja os meus irmãos. Por isso não veio à mesa do rei. Gente, por isso aqui, se vocês ouvirem a palavra, vocês vão ver que Deus está falando alguma coisa com vocês. Vocês que estão lá fora. Vocês que têm problema com família. Vocês que têm problema com mulher, com filho, com primo, com irmão. Não confia. Não confia. Porque essa pessoa pode estar sendo usada pelo mal. Pelo Espírito mal de Deus. Não confia. Se afasta. Deixa essa pessoa ficar à vontade, que Deus vai dar a resposta a essa pessoa. Saul fica irado com Jonatas. Então Saul ficou irado com Jonatas e lhe disse, seu filho
seu filho de mulher vadia, rebelde, você acha que eu não sei que você elegeu o filho de José para vergonhar a sua e para vergonhar da sua mãe? Pois enquanto o filho de José viver sobre a terra, nem você estará seguro, nem se segura estará o seu reino. Por isso, mande buscá-lo agora, porque deve morrer. Davi era filho de quem? De José. Então Jonathan perguntou: Saul, seu pai, por que ele deve morrer? O que foi que ele fez? Então Saul atirou a sua lança contra Jonatas para matá-lo. Com isso, Jonatas entendeu que, de fato, seu pai já havia decidido matar Davi. Ele não respeitou nem quem? Nem o filho. Nem o filho. Porque o filho estava apaziguando, estava evitando que ele matasse quem? Davi. Por isso, Jonatas comentava raiva, se levantou da mesa e neste segundo dia da festa da lua nova não comeu pão, pois ficou muito sentido por causa de Davi, quem seu pai havia insultado. Gente, eu já li isso mais de 30 vezes. E eu nunca tinha visto essas coisas. A minha história toda a minha história. Não passei menos de que isso. Passei essa mesma história. Na mão seguinte, Jonatas saiu ao campo, no tempo combinado com Davi, e levou consigo um rapazinho. Então disse ao seu rapaz: corra e busque as flechas que eu atirar. O rapaz correu e ali atirou uma flecha que fez passar além do rapaz. E quando o rapaz chegou ao lugar da flecha que Jonatas havia atirado, Jonatas gritou atrás dele: achais e não está mais para lá que você? Gente, se vocês tivessem algum problema na vida de vocês, o senhor que teve muito problema, não teve? Observe se essa pregação não está falando na sua vida. Alguma coisa está ou não está? Na minha está falando minha vida toda. Está falando menos de que nada. Porque várias vezes mandaram me matar, sem eu fazer nada. Eu estou vivo porque o anjo, o Espírito de Deus sempre esteve comigo. Sempre me defendeu. E todos aqueles que se levantaram contra mim, morreram. Todos. Desde o meu pai até as parentelas. Morreu tudinho. E vai morrer o resto. Porque com Deus não se brinca. Quando Jonas diz aqui, Jonas gritou mais uma vez: vamos desprezar, não fique aí parado. O rapaz de Jonas apanhou as flechas e voltou ao seu senhor. E o rapaz não estendeu coisa alguma, pois só Jonathan e Davi sabiam destas combinadas.
Então Jonathan deu as suas armas ao rapaz que o acompanhava e lhe disse: vá e leve-as para a cidade. Quando o rapaz foi embora, Davi se levantou do lado do monte de pedra e se prostrou com o rosto em terra 3 vezes, e beijaram um ao outro e choraram junto. Davi, porém, muito mais. Então Jonathan disse a Davi: vá em paz, porque ambos juramos em nome do Senhor, dizendo: o Senhor seja para sempre testemunho entre mim e você, entre a minha descendência e a sua descendência. Então Davi se levantou e foi embora, e Jonathan voltou para a cidade. Então, gente, observe o que a Bíblia está falando. Observe. Tudo aqui foi minha vida. A vida que Davi passou foi a mesma minha vida. Davi vai para junto de Aimilaque. Capítulo 21. Então Davi foi até Moabe, ao sacerdote Anilalaque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e perguntou: por que você está sozinho? Ninguém veio com você. Davi respondeu ao sacerdote Anilalaque: o rei me deu uma ordem e me disse que ninguém deveria saber, porque ele me enviou, e qual é a tarefa de que me incumbiu. Quanto aos meus soldados, incumbi que me encontrasse em tal e tal lugar agora, porque você tem, irmão, de mim circuncisar pães ou que pode encontrar. E o sacerdote respondeu a Davi, dizendo: não tenho pão, coma a mão, porém pão sagrado se ao mesmo os seus soldados se abasteceram e tiveram das mulheres. Diga amém. Terminamos as leituras aqui. Vocês aprenderam alguma coisa? Deu para vocês entenderem alguma coisa? Deu, irmão Luiz? Deu para ver o que é família? Deu? O sogro queria matar o genro. Por quê? Qual foi o mal que Davi fez? Nenhum. Só porque Saul foi quem errou. O erro dele veio do começo. Porque ele desobedeceu a quem? A Deus. Isso é uma prova para vocês verem, vocês que estão do outro lado também escutando, ouvindo a palavra, que desde a hora que você cria ódio sobre uma pessoa, ira, aquela pessoa passa a ser odiada, porque o espírito mal de Deus entrou sobre você e destruiu você, como ele me destruiu. Porque eu sou conhecedor da palavra, não é de hoje não. Não sou esse manezinho que estão aí não. Desde 79 que eu jejuo e oro. Eu fui batizado, pastorzinhos, que estejam me ouvindo,
pelo Espírito Santo. Eu fui numa reunião da Assembleia de Deus de Belém, numa cidade chamada Barreiras, dividindo Alagoas com Pernambuco, na beira da praia. 15 dias de igreja, eu fui batizado pelo Espírito Santo. E Ele nunca me deixou. E agora eu vim ver a verdade aqui na Bahia. É agora que eu vejo a verdade. Agora eu sei a verdade. Eu agora sei me defender. Não brinca, povo de Deus. Não brinca. Não perde que o Espírito de Deus pertença na vida de vocês. Que ele saia da vida de vocês. Faça tudo para ele continuar na vida de vocês. Diga toda noite quando for dormir: Espírito de Deus, meu corpo está pronto para lhe receber, por ser uma nova pessoa. E garanto que Ele não vai te deixar. Ele vai te defender. Agora também, se tu errar, aí Deus manda um espírito mau da parte dele sobre ti. E tu vai pagar um preço muito alto. Não adianta se esconder para Deus. Em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão-nos cada dia das hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não me induza a cair em tentação, mas livra do mal, porque teu é o reino, o poder, é a honra e a glória para sempre. Amanhã tem vigília, em nome de Jesus. Esquentou?